E fala também de Lucas Moura, que mais uma vez ficou de fora de uma partida do São Paulo e não deve estar em campo diante do Corinthians. O que acontece com o jogador mais caro do tricolor? PSG, poderoso clube francês, contratou um goleiro que já passou pelo São Paulo e pelo Palmeiras. Falou também sobre o Romarinho, que vai ser anunciado a qualquer momento por um clube da Série A do brasileiro. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e dá para imaginar um Morumbi lotado para São Paulo e Corinthians na noite do próximo sábado. Já são 35 mil ingressos vendidos de forma antecipada e olha que a gente ainda está na quinta-feira. Bora falar agora sobre Romarinho. Há dias que eu venho contando para vocês sobre a vontade do atacante de 34 anos em voltar para o futebol brasileiro. Ele tentou fechar com o Corinthians, que fechou as portas. Depois existiram conversas com o Santos e Grêmio, mas nem o Santos nem o Grêmio levaram a história adiante. Até que apareceu Vitória, a pedido do técnico Fábio Carille, recentemente contratado. Romarinho já está em Salvador passando por exames médicos para ser anunciado como reforço a qualquer momento. Romarinho e Carille trabalharam juntos em dois clubes, no Corinthians, enquanto o Carille era auxiliar, e no Al Ittihad, o Carille técnico e o Romarinho como ídolo. 10 anos jogando no exterior, na passagem pelo Oriente Médio, Romarinho somou 394 jogos, 201 gols, 51 assistências. Vou dar minha opinião, acho um baita golaço do Vitória. Entendo que o Romarinho pode ser uma baita esperança pro torcedor do Leão pro restante da temporada. Bora falar agora sobre o PSG e a contratação de um goleiro brasileiro que passou por São Paulo e Palmeiras. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre Renato Marin, 19 anos de idade, passou pelas categorias de base do São Paulo, passou pelas categorias de base do Palmeiras até ser contratado pela Roma. Na Roma, fez sucesso nas categorias sub-17 e sub-20. Chegou a ser convocado para a seleção italiana, para sub-17 e sub-19. Ele tem dupla cidadania, brasileiro e também italiano. Foi comprado pelo PSG sem que os valores tenham sido revelados, contrato de 5 temporadas. Fico muito curioso de saber que jogadores que passaram pelo Brasil sem nenhum barulho, hoje são capazes de fazer sucesso no exterior e estarem na mira de clubes grandes como o PSG. Se você já ouviu falar sobre o Marin, use o espaço para comentário. Estou curioso para saber a sua opinião sobre esse jogador. Beleza? Hora de falar sobre Lucas Moura, fora do clássico também contra o Corinthians. Essa foi a pergunta que mais foi feita ao técnico Hernan Crespo depois que o tricolor empatou em 2-2 contra o Red Bull Bragantino em Bragança na noite dessa quarta-feira. O São Paulo sai na frente com o gol de André Silva. O André perde outro gol incrível no contra-ataque. O Red Bull faz 1-1. O Red Bull vira e no segundo tempo o André Silva garante o gol do empate. O Crespo não gostou da insistência nas perguntas em relação ao Lucas Moura e disse, abre aspas, a parte médica é responsabilidade do doutor. Posso falar sobre o jogo sem problemas, mas não quero ser mal interpretado, fecha aspas. Vale a lembrança de que o Lucas Moura não joga desde 6 de maio. Tudo porque bateu o joelho e desde então luta contra dores nessa região. Existia a expectativa de que ele voltasse a jogar pelo São Paulo na reestreia do tricolor depois da Copa do Mundo de Clubes contra o Flamengo. Não rolou. Também ficou de fora da partida contra o Red Bull Bragantino e, ao que tudo indica, não enfrentará o Corinthians no sábado no Morumbi. Importante lembrar que o Lucas Moura é dono do maior salário do elenco do São Paulo, ganhando R$1.800.000 por mês. Mas não para por aí. Queria destacar a pouca presença do principal jogador tricolor na atual temporada. O Lucas soma apenas 13 dos 36 jogos do São Paulo em 2025. Isso significa que ele jogou, ou melhor, ficou de fora de 23 partidas, uma presença de apenas 36% dos jogos. Muita preocupação em relação a essa sequência ruim do Lucas Moura. E aí só uma observação mais importante ainda. O Neymar, que foi contratado pelo Santos praticamente no mês de fevereiro e também teve uma série de problemas físicos, tem o mesmo número de jogos pelo Santos que o Lucas Moura no São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Lucas tem apenas uma aparição, já o Neymar participou muito mais vezes. Só para completar em relação ao tricolor, depois do empate o São Paulo se manteve fora da zona do rebaixamento, mas é o primeiro time fora do Z4, 16ª colocação, 13 pontos conquistados. Se o Juventude vencesse seu jogo a menos, empurraria o São Paulo para o Z4. Com o Rian Francisco machucado, Bolassi seria uma boa para o São Paulo? Cara, o Bolassi foi bem com a camisa do Criciúma,
pelo Cruzeiro, até tem algum moral com o torcedor, mas nunca fez muito por merecer, né? E eu acho até que o Lautaro Dias seria mais interessante do que o Bolasie. O problema é que o Cruzeiro, para negociar o Lautaro, só aceita negociar em definitivo. E pede 16 milhões de reais. Caso o Zubeldia vá para o Fortaleza, será que ele seria mais flexível com a dívida com o São Paulo? Não acredito, Guilherme. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se você tivesse alguém, se alguém tivesse devendo para você, não é porque você arranjaria outro emprego que você abriria a mão dessa grana, né? O Santos registrou, o Santos tem uma conversa quente com o Mike. A ideia era já ter anunciado o Mike, mas o Palmeiras pediu mais alguns dias para que o Verdão formalize uma proposta, tá? Então o Mike, por respeito ao Palmeiras, por toda a história que foi construída dentro do clube, vai esperar o Palmeiras formalizar essa proposta, se é que o Palmeiras vai formalizar. Mas o Palmeiras pediu para que ele esperasse alguns dias para que o Palmeiras pudesse tentar providenciar uma oferta para ele ficar. Então, a ideia do Mike e do seu empresário, que é o Fábio Melo, é de resolver essa questão até sexta-feira. Se a proposta vier e for interessante, o Mike renova no Palmeiras. Se a proposta vier e for pior do que a do Santos, o Mike vai pedir para ser negociado com o Santos, tá? Então tá entre Santos e Palmeiras. Hoje até teve uma página que chegou a noticiar que o São Paulo estava muito perto de fechar a contratação do Mike, que era questão de tempo. A informação que eu tenho, bem longe dessa, o São Paulo nem tá na briga, tá bom? É Palmeiras ou Santos, essas são as possibilidades em relação ao Mike. Cadê o acordo com o grego Marinax? Wesley, vamos lá. O que eu escuto do São Paulo é que o acordo que estava fechado com o Marinax precisou ser revisto. Por quê? Porque São Paulo percebeu que o modelo que tinha sido adotado para firmar a parceria com o Marinax esbarraria e infringiria o estatuto do clube, tá? Então, diante desse cenário, houve a necessidade de procurar o grego para dizer, sabe esse modelo que a gente tinha adotado e que estava prestes a assinar? Esquece. Isso aqui vai dar problema para a gente. Qualquer conselheiro de oposição pode ir na justiça e impedir o nosso acordo. Então, vamos remodelar. O São Paulo garante que apresentou uma outra proposta num modelo diferente para o Marinax, ainda melhor para o grego do que no antigo contrato, e que estava tudo sendo acertado. Nos últimos dias, surgiu a notícia de que a venda do Jair, do Botafogo para o Forest, por cifras parecidas àquelas que o Botafogo havia investido quando comprou do Santos, tinham a intenção de garantir um acordo também com... porque a partir daí o Marinax passaria a investir na base do Botafogo. São Paulo assegura que não existe chance dessa história ser real, tá? Preciso falar agora sobre o São Paulo e, por consequência, de Beraldo, zagueiro revelado na base do Tricolor e que pertence ao PSG. Você vai lembrar que depois da derrota humilhante do PSG para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, o Beraldo anunciou sua intenção de deixar o clube francês. Tudo porque ele entende que precisa de mais minutos. E disputando a posição com Pátio e Marquinhos, vai sobrar menos tempo para ele jogar. O PSG disse que concorda com a saída dele desde que quem quiser contratá-lo pague pelo menos 30 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 195 milhões de reais. E aí o São Paulino se pergunta, o Tricolor ficou com algum percentual de uma venda futura? E a resposta é não. O São Paulo tem direito a 3% de qualquer negociação envolvendo o Beraldo até o fim da carreira dele pelo mecanismo de solidariedade, que é aquela cláusula criada pela FIFA para beneficiar clubes formadores. 3% de 30 milhões de euros e a gente está falando de 900 mil euros ou 6 milhões de reais, que não mudam a condição financeira do São Paulo, mas qualquer dinheiro é super bem-vindo, especialmente no momento de crise financeira do Tricolor. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o São Paulo fechou o primeiro semestre com déficit, prejuízo de algo na casa dos 32 milhões de reais. É bem verdade que a projeção no início da temporada era de que nos 6 primeiros meses do ano o São Paulo fechasse com 46 milhões de reais de prejuízo, ou seja, São Paulo conseguiu ficar 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido estimado. Boa noite, Nicola. Cadê as contratações do São Paulo? Deixa eu aproveitar essa pergunta para trazer a grande novidade do dia no São Paulo. Nessa terça-feira, o Rian Francisco sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e uma lesão de menisco no joelho esquerdo. Isso significa que o atacante, que era promessa
e esperança de muitos torcedores do São Paulo, só volta a jogar em 2026. Temporada perdida para ele, sonhos interrompidos e prejuízo para o São Paulo, que deixa de ter um centroavante e provavelmente vai precisar buscar no mercado uma outra opção para essa função de centroavante. Nesse momento, São Paulo tem Dineno e André Silva. O Hernan Crespo gostaria de ter 3 atletas para essa função. São Paulo também busca um lateral direito e um atacante, mas, como eu venho dizendo para vocês, já há algum tempo há enorme dificuldade financeira no São Paulo. Tricolor não se sente confortável para fazer investimentos, para comprar jogadores. Então, os jogadores que vão chegar, certamente precisam vir de graça ou por empréstimo, alguma coisa nesse sentido, tá? E diante desse cenário, não há nenhuma negociação mais encaminhada, ou pelo menos não que eu tenha conseguido apurar. Assim que tiver qualquer coisa, eu conto para vocês. Acho que o que está mais perto de acontecer no São Paulo, nesse momento, me parece ser a renovação, o anúncio da renovação do Alan Franco. O que é uma baita notícia, né? Era uma negociação que começou no ano passado, gerou até preocupações em relação à possibilidade de esse contrato não ser prorrogado, mas nos últimos dias o São Paulo melhorou as condições do negócio, procurou o representante do atleta para discutir um parcelamento da dívida antiga, ainda referente à chegada do Alan Franco, e agora tudo se encaminha para que essa renovação de contrato aconteça nos próximos dias, quem sabe ainda durante essa semana, beleza? São Paulo poderia contratar o Héctor Hernandes do Corinthians para o lugar do Rian Francisco. É ruim, é fraco, tá? É fraco, vamos sendo bem sincero. Severino Costa, boa noite, Nicola. Será que o São Paulo vai contratar mais um centroavante que não está mais conseguindo contratar nenhum lateral? Eles estão tentando contratar. Só que o fato de você não ter dinheiro faz com que qualquer contratação fique mais complicada, mais difícil, né? Se você tem grana, você vai lá, pergunta quanto custa e faz uma oferta. Se você não tem dinheiro, você vai lá, pergunta se os caras liberam de graça. Se não liberar, você praticamente morre no assunto. Foi o que aconteceu com o Carabalí. Carabalí é um lateral direito que pertence ao Barcelona de Guayaquil, e o Crespo fez as melhores referências sobre esse atleta. São Paulo foi no Barcelona e começou a negociação. E o Barcelona disse, daqui ele só sai em definitivo com venda. E o São Paulo não tem essa grana para negociar. E zica do Rian, espero que volte mais forte. Boa, Guilherme. E o pior é que essa contusão, ela vem no momento em que se imaginava que ele poderia ter mais minutos, né? Porque estava muito claro que com o Zubeldia, o Rian não era um cara que gozava de muito prestígio junto à comissão técnica. Aí você troca o treinador e pensa, agora o Rian vai ter seus minutos para poder jogar com mais frequência, né? E aí, num treino, ele acaba se machucando, mais uma lesão séria. O Caleri já é desfalque até o fim da temporada, o Luiz Gustavo está quase 4 meses sem jogar por conta de uma embolia pulmonar. Agora o caso do Rian Francisco é muita zica, né? Essa é a verdade. O São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano no azul. A pergunta do Alexander Machado, para a sua pergunta, eu nem contei em vídeo, mas eu já antecipo para vocês. A resposta é não. São Paulo fechou com um prejuízo de 31 milhões de reais. Mas é importante contar que a expectativa não, mas que a projeção era de um prejuízo de 45 milhões de reais. Ou seja, o São Paulo conseguiu um resultado 15 milhões de reais melhor, 14 milhões de reais melhor do que aquilo que havia sido projetado, tá? Quase sempre o primeiro semestre é mais preocupante, com menos receitas. As receitas mais fortes, as receitas maiores, elas costumam cair no segundo semestre, tá? A Edivânia, só assim para o São Paulo não vender o Rian logo. Não tinha parado para pensar nisso, mas faz sentido sim. O São Paulo tem que rasgar o Fidic ou vai cair, escreve o Breno Oliveira. Brenão, eu não acho que o São Paulo tem time para ser rebaixado. Pelo contrário, tá? Eu acho o elenco com muitos problemas, mas o time titular, com Rafael, Cedric, Arboleda, Alan Franco e o Wendel ou Wesley, Wendel ou Enzo, é bom. Aí você tem o meio campo com Pablo Maia, Marcos Antônio ou o Alisson, seria Pablo Maia e Alisson, né? Tendo Marcos Antônio e o Luiz Gustavo como opções. Lucas Moura, Oscar, na frente, Ferreira, Ferreirinha, André Silva, Dineno. Eu acho que a função do centroavante é a mais pobre hoje, mas, cara, eu acho que tem muitos times piores do que o São Paulo.
Gustavo Cruz, boa noite, Nicola. Acha uma boa um atacante Tapia? Ou só mais um? Os caras fecharam com o Tapia, que já tá no Brasil, mas estão buscando mais um, tá? Na semana passada eu cheguei a noticiar para vocês que o Kevin Andrade, esse é um atacante venezuelano de 19 anos de idade, que pertence ao Fortaleza, foi oferecido ao São Paulo. O São Paulo só vai responder depois que o Crespo fizer uma avaliação sobre o jogador. Então é isso, né, família? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente está falando realmente do maior clube do mundo. A gente está falando realmente do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. E detalhe, um grande abraço para você e nos segue aí para mais vídeos. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.